Olá, sou Idelma Barbosa. Mais uma vez estamos juntos para rezarmos no nome e no poder de Jesus, nesse Deus maravilhoso que tem nos acompanhado, nos fortalecido, principalmente nesse momento tão desafiador que nós estamos vivendo com esse Covid-19. Mas na graça de Deus, fortalecidos e protegidos por Ele, com a ajuda da ciência do céu e da terra, nós vamos vencendo todos esses impasses. Compartilhe o meu vídeo, dê o seu like, se inscreva e juntos vamos nesse momento iniciar a nossa oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. O nosso pedido hoje, em primeiro lugar, será pedindo ao Senhor que Ele renove a face da terra, lavando essa terra de Santa Cruz com o sangue de seu Filho Jesus, para que esse mal dessa peste, desse Covid, seja desterrado no meio de nós e que se levante um povo sadio, um povo animado, um povo determinado a prosseguir em frente com a graça de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o Salmo 51 ou 52, depende como é a numeração da sua Bíblia, no hebraico ou no grego. Esse Salmo 51 foi escrito pelo rei Davi no momento em que ele era perseguido por Saul. É um salmo que vem falar para nós sobre a maldade humana e a permanência daqueles que são justos ao lado de Deus. Porque no final, os ímpios, as pessoas más, serão destruídas e os justos serão guardados. Então, nessa confiança, o rei Davi escreveu esse salmo tão maravilhoso. E no versículo 10, ele diz para nós assim: Eu sou, porém, como a virente oliveira na casa de Deus. Confio na misericórdia de Deus para sempre. Então ele quis dizer que ele é como a oliveira, né? O pé da azeitona, virente, ou seja, verde, magnífica, próspera, florescente. Então, no meio de uma grande perseguição, ele, que era um homem de Deus, se colocou como uma oliveira, porque ele confiava na misericórdia e no amor de Deus. Interessante que a oliveira, nós sabemos que ela produz azeitonas, mas ela é uma árvore de baixa estatura e o caule dela, o tronco dela é muito retorcido e ela produz muitas azeitonas. E Davi disse que ele gostaria de ser como essa oliveira também, produzir, muitas azeitonas. Por que será que Davi queria produzir muitas azeitonas? Por que ele queria ser como uma azeitona? Em Jerusalém, em Tantur, tem um centro de pesquisa cristã que vem explicar para nós esse desejo do rei Davi. Na época do rei Davi, existia uma prensa feita de um tronco maciço com pedras muito pesadas para triturar as azeitonas, para extrair daí o óleo. E ele foi vendo que cada óleo, o primeiro óleo que foi extraído, era um óleo que era usado para servir a Deus. Mas para extrair o azeite da azeitona, ela precisava de passar por um processo de esmagamento muito grande. E esse esmagamento, Deus fala com respeito a cada um de nós. E cada esmagamento, em cada pedra que passava essa azeitona, isso abrange uma característica da nossa vida. A primeira característica, o primeiro azeite a ser extraído desse momento, era o azeite mais puro que tinha. E era um azeite usado na unção e na adoração no templo do Senhor Jesus.
Então, esse primeiro azeite extraído nos chama a sermos instrumentos de adoração de Deus. Porém, nós precisamos de ser esmagados, sim, ser extraídos de cada um de nós aquilo que nós temos o melhor. A primeira característica é oferecer a Deus o melhor que nós temos para adoração. Oferecer os nossos bens, a nossa oferta à igreja, o nosso dízimo, oferecer o nosso tempo de oração. A segunda característica desse primeiro esmagamento do azeite, da azeitona, é ter as nossas atitudes e o nosso comportamento, a nossa maneira de falar, de agir, de comportar, o nosso vestir, termos maneiras que agrade o coração de Deus, que glorifique a Deus. Se você for ler lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31 e 32, você vai ver essa orientação que Deus nos concede segundo esse esmagamento, nesse segundo processo do esmagamento dessa azeitona, e que Deus quer realizar em nós uma mudança radical. Então, com esse segundo esmagamento dessa azeitona, nós também vamos glorificar a Deus. A terceira característica desse esmagamento diz respeito à maneira como nós devemos viver para glorificar a Deus. Nós somos chamados por Deus a sermos luz onde quer que nós estejamos, né? Nós somos chamados a brilhar e brilhar Cristo através da nossa maneira, através de todo o nosso comportamento. E o quarto esmagamento, a quarta característica, é louvar e glorificar a Deus, agradecê-lo sempre e por tudo. Você pode ler essa citação no Salmo 70 ou 71, versículo 8. Então, essas são as características do primeiro esmagamento da azeitona que o Senhor quer trazer para a nossa vida, assim como o rei Davi levou para a vida dele. A segunda pedra vai esmagar a azeitona e vai extrair ali o melhor azeite para o alimento. Mas aqui o Senhor está dizendo para nós que esse esmagamento, essa purificação que nós vamos passando através de todo esse processo, é para que nós possamos dar para o outro o alimento da palavra dele. Por isso lá em Mateus 14:16, ele diz para nós: dai-lhes vós mesmo de comer. Quantas pessoas estão morrendo de fome da palavra de Deus? Quantas pessoas estão vivendo uma vida equivocada, desequilibrada, doente, marginalizada, caída, porque não conhece a palavra de Deus? Então Deus espera isso de nós, que nós sejamos essa azeitona que alimenta o outro, como alimento da alegria, sustentando a alegria, a fé, a esperança dessa pessoa. Se quisermos sermos instrumentos evangelizadores nas mãos do Senhor, nós temos que alimentar as pessoas que estão mergulhadas nas crendices, nas superstições, estão intoxicadas com as ideologias contrárias que hoje a gente vê tanto contra a família, contra as crianças, né? As ideologias contrárias induzindo a tanto erro com a sexualidade, a ideologia do aborto, da pedofilia, que é um projeto para ser aprovado. Então nós precisamos de levar a verdade da palavra de Deus através da purificação desse azeite que Deus extrai de cada um de nós como fruto do nosso batismo, da nossa crisma, para sustentar os irmãos, tirando cada um deles do seu mundo de trevas. Devemos conduzir as pessoas até Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele pode fazer na vida delas. Nós precisamos alimentar as pessoas revelando para elas quem é Deus. E nesse conhecimento elas vão ter então acesso a todo o poder de Deus, aquilo que Deus pode fazer nas suas vidas, aquilo que Deus pode trazer de transformação para as suas vidas. E o terceiro azeite, o peso da terceira pedra, vai extrair o azeite para a iluminação. A iluminação que naquele tempo
se fazia através de candeias, através de lamparinas. Então tinha que ser um azeite também de boa qualidade. E muito interessante é que o pavio das lamparinas, das candeias, eram feitas na maioria das pessoas de linho. Porque o linho na Bíblia, meus irmãos, significa as boas obras. Olha que coisa maravilhosa, essa simbologia da palavra de Deus. Então, as nossas boas obras, os nossos atos de amor, de caridade, faz com que a nossa luz, a luz de Cristo, irradie através de nós. E ela irradiando através de nós, ela vai afastando as trevas. E a palavra de Deus nos diz que nós somos chamados a ser luzeiros de Cristo, ou ser portadores da luz. Temos que ser portadores da luz, que é Jesus, onde quer que nós estejamos, principalmente dentro das nossas casas, onde é o lugar mais desafiador que nós temos para anunciar a palavra de Deus, onde na maioria das vezes somos contestados. Em muitos lares nós sabemos que tem pessoas que não aceitam a oração, não aceitam nem mesmo a presença da palavra de Deus. Mas aí que está o maravilhoso para nós. Se nós formos pensar na luz, a luz não fala, a luz apenas brilha. Então, meu irmão, se você tem uma família assim, que não acredita na palavra de Deus, que não aceita você falar em Deus, não fale nada, não preocupe. Você se preocupe apenas em brilhar, no silêncio do seu coração. Enquanto as coisas estiverem um verdadeiro caos dentro da sua casa, na sua mente, no seu coração, se eleve até Deus. A oração que você faz no interior do seu coração vai fazer com que a luz de Cristo brilhe ao seu redor e atinja todos da sua casa, e as trevas vão indo embora devagar. Muitas das vezes nós preocupamos em ficar falando de Deus para as pessoas que não querem ouvir. Não faça isso. Apenas seja luzeiro de Cristo. Leve a paz sempre com você, o sorriso, a esperança, que as pessoas possam ver que durante os tumultos da sua vida, durante os grandes momentos de sofrimento e de dor, você atravessa tudo demonstrando serenidade. Você pode até demonstrar dor no seu olhar, mas as pessoas precisam ver que você não se desesperou, que você não entrou em pânico, que você sente uma força dentro de você para te mover. E é isso que chama a atenção das pessoas. E é isso que Deus nos chama nesse terceiro esmagamento dessa azeitona que somos cada um de nós. Ele quer extrair isso de nós. Essa tranquilidade, essa serenidade, essa paz. Para levar nesse mundo tão conturbado, nesse mundo tão desesperado em que nós estamos vivendo. Por isso ele nos fala em Filipenses 2, 15 e 16... Ele nos convida a sermos irrepreensíveis, íntegros, numa sociedade depravada e maliciosa, para que nós possamos brilhar como luzeiros no mundo a ostentar a palavra de Deus. Daí a nossa urgência de conhecer a palavra de Deus, de ler a palavra de Deus. Se você vai à missa, no jornalzinho que é distribuído nas missas, tem a relação de toda a liturgia, de todas as palavras durante a semana. Pega o jornalzinho, leva para sua casa, aprenda a manusear a palavra de Deus, aprenda a conhecer a palavra de Deus. Tem a primeira leitura do Antigo Testamento, tem um salmo e o Evangelho. Se você ler, mesmo que você não tenha grande compreensão, só o fato de você olhar, ler, pegar a palavra de Deus com as suas mãos e os seus olhos focalizar a palavra, e você pode até ler para você baixinho, você falar, os seus ouvidos ouvirem, você já está sendo profundamente arraigado com a palavra e com a graça de Deus, e as coisas começam a mudar na sua vida. Quando a luz de Cristo brilha através de nós, nós influenciamos as pessoas, nós influenciamos o ambiente. E o quarto azeite
é aquela azeitona que já deu todo o seu melhor. O primeiro, que foi o óleo da unção, da consagração, usado no templo. O segundo, para alimentar. O terceiro, para ser luz. E o quarto, azeite. É aquele tirado como que do refúgio da azeitona. É o farelo. É a farinha. Para que serve esse farelo? Para que serve esse refúgio de uma semente? Para fazer sabão. E o sabão sugere o quê? Limpeza, purificação. Então, nesse quarto esmagamento da azeitona, o Senhor está nos convidando a uma profunda purificação. Assim como um sabão limpa o nosso corpo quando vamos nos banhar, azeitona esmagada e dela tirado esse produto de limpeza, ela vai trazer para nós a limpeza que nós precisamos, a purificação. E nós precisamos começar a usar esse sabão, esse processo de limpeza e de purificação em nós mesmos. Às vezes nós dizemos assim, é meu marido que precisa, meu filho, minha filha. Sim, todos nós precisamos. Mas não importa quem é, o que seja, o que faz o seu marido, sua esposa, seus filhos, seus familiares, não importa. Esse sabão tem que ser usado em primeiro lugar em você, em nós. Nós que estamos ouvindo isso, né? Nós precisamos de usar isso em primeiro lugar. Então, se nós queremos ajudar alguém no seu processo de limpeza ou purificação, que pode ser através da nossa oração, ou através de um aconselhamento, essa limpeza começa em nós em primeiro lugar. Porque próprio Jesus fala para nós lá em Mateus capítulo 7, versículo 3. Por que você olha o cisco no olho do seu irmão e não vê a trave que está no seu? Então, qualquer que seja a situação, o Senhor quer que nós olhemos para nós em primeiro lugar. Aquilo que tem que ser corrigido na nossa vida. Quando nós nos voltamos para nós, deixando o Espírito Santo nos limpar, nos purificar, o sangue de Jesus nos lavar, quando nós aceitamos essa correção amorosa de Jesus, os outros gradativamente vão sendo transformados também, porque a nossa própria mudança vai afetando a vida de todos, sem que a gente fale nada. Obra do Senhor Jesus, do jeito que Ele quer. Então, quando nós somos purificados, Deus nos dá autoridade para libertar, pela força da oração, pessoas, lugares, ambientes. Eu disse libertar, não exorcizar. A exorcização é um sacramento conferido ao sacerdote, mas nós temos autoridade como batizados a libertar as nossas casas das forças espirituais do mal, dos vícios e todas as coisas erradas, das brigas, das divergências, das inimizades. A oração nos confere esse direito pelo poder que o Senhor nos dá através do nosso batismo. Quando nós somos lavados, limpos, sobretudo pela confissão sacramental, então essa autoridade, em nome de Jesus, ela se manifesta. Então, diante de toda essa explicação desse processo de extração do azeite, da azeitona, nós entendemos o que o rei Davi queria dizer. Por isso que ele falou que ele era como uma oliveira florescente, magnífica, produtora nas mãos de Deus, porque ele aceitou a correção. Se você ler o Salmo 50 ou 51 na sua Bíblia, você vai ver todo esse processo que Davi teve na sua vida, todo o esmagamento que ele passou, mas ele se tornou um homem puro aos olhos de Deus. Errou muito, mas tinha um coração contrito, um coração arrependido. E ele era um homem que agradava a Deus, ele era segundo o coração de Deus, a própria palavra nos diz isso. E para a gente finalizar, nós vimos que a oliveira é uma árvore baixa, de pequeno porte. Somos nós. Nós temos um pequeno porte. O nosso pecado, os nossos defeitos,
as nossas más inclinações nos diminuem, mas o nosso Deus é grande. E fala também que o tronco dela, ele era retorcido. Aqui nós podemos ver, meus irmãos, que a nossa vida também é retorcida por muitos erros, muitos sofrimentos, muitas dores, muitas heranças que nós já trazemos da nossa linha de família. Então nós somos retorcidos por muitas coisas. E só Deus pode nos tornar retas cada dia mais pela força da sua palavra. Então, não importa se somos pequenos ou retorcidos, Deus nos ama como nós somos. E Ele nos chama para que Ele possa extrair de cada um de nós um azeite perfeito para a honra e glória do seu nome. Amém.